Olá, bom dia. O vereador Chico 2000, alvo de uma operação policial, fala neste momento em frente à Câmara Municipal. Vamos ouvir. Bom dia. Não tem culpa. O Executivo entendeu que precisava parcelar os seus débitos para poder ter possibilidade de receber recursos do governo federal. E a Prefeitura, o único caminho para ela poder parcelar os seus débitos é ter autorização da Câmara Municipal. Ela mandou a mensagem, eles encaminharam a mensagem pedindo essa autorização que a Câmara concedeu. É isso. O senhor disse que está bem tranquilo, deu todas as suas justificativas, nós entendemos. A pergunta que eu faço para o senhor é a seguinte, os próximos passos da investigação, o senhor teme uma possível prisão ou está tranquilo em relação a isso? Olha, eu só temo a Deus, a mais ninguém. E vou repetir, quem não deve, não teme. Qual que era a relação do senhor diretamente com outro vereador também citado? Eu tive uma relação excepcional. Eu tenho uma relação excepcional com todos os vereadores. Na legislatura passada, com todos. Eu fui presidente da Câmara e eu não tive o voto deste vereador. Este vereador que estão citando não votou em mim para presidente. Então, não estou entendendo. Vereador, explique então, só para entender. A polícia acusa, no caso, ou investiga uma espécie de lobby por parte do vereador e o senhor teria ajudado nessa ação. É o que alegam. Mas o município, então, que seria o principal interessado, vamos dizer, também teria que ser ouvido, também teria que mandar uma busca e apreensão. Sim, eles falam de um pagamento a essa determinada empresa, e daí? O município tem que pagar mesmo, se ele deve e o serviço foi realizado, o município tem que pagar mesmo. O senhor intercedeu para o pagamento que você fez para a Nunca fiz isso, nunca fiz e não faço. Eu não interfiro nas decisões de gestão, assim como eu não admitia que interferissem nas minhas decisões enquanto gestor desta casa, eu nunca interferi nas decisões do Executivo, tanto o anterior como este. O senhor vai entrar com um pedido de liminar para suspender? Meu advogado será feito o que o meu advogado orientar. O que ele orientar é o que vai ser feito. Chegou com relação ao PL aí. Houve-se aí uma conversa que o senhor pretendia deixar o PL na época da eleição da mesa aqui. Agora, sim, o senhor pensa ou permanece no partido? Não, eu estou autorizado pelo PL a sair no momento que eu quiser. E se for necessário, no momento que eu entender que é necessário, eu saio. Chico, há uma determinação da Justiça para que você não se aproxime mais da Câmara Municipal? Ah, sim, que eu não frequente a Câmara Municipal durante o período do afastamento. No entanto, eu quero dizer que eu estava aqui a pedido do próprio delegado que pediu que eu viesse para acompanhar a busca e apreensão no meu gabinete. Então, o senhor foi somente falar isso. com o Manuel Pinheiro para que ele ajude ou interceda junto ao senhor nessa investigação? Não, isso é papel da polícia. A polícia é quem tem que intimar o ex-prefeito ou quem eles entenderem que deva esclarecer os fatos. Eu não vou pedir nada a ninguém porque não faz sentido. Vereador, o senhor vê o afastamento como uma medida talvez desproporcional? Vejo como medida desproporcional e se vocês tiverem acesso à decisão que culminou nesse afastamento, vocês verão que ela é desproporcional. No entanto, eu quero deixar claro, que decisão judicial a gente discute lá no judiciário. Até que essa discussão seja feita, nós temos a obrigação e o dever de cumpri-la. E eu vou cumprir com todo respeito a decisão da magistrada. Uma justiça, Chico, na visão do senhor? Não, eu vou cumprir a decisão. A decisão disse que o senhor não pode ter contato com o vereador Joelson. Tem esse trecho na decisão, vereador? Ela diz que eu não posso frequentar a casa, tal. Não sei, eu não li direito. Está com o meu advogado. Mais tarde nós vamos sentar e ele vai me dizer o que eu posso, o que eu não posso, né? Vereador, mais um questionamento. Corre a questão do contorno leste, que o senhor teria recebido propina.
Mas prova, tem que provar. Falar é só abrir a boca e falar, tem que provar. Já falei, aqui tem câmera, quem entra e sai está registrado aqui. Mas, Chico, você lembra bem, só para a gente entender, contextualizar, o senhor lembra bem qual que era a guerra entre a empresa e a prefeitura para esse recebimento, valores que deveriam ter sido repassados pela prefeitura até que a Câmara aprovasse essa mensagem? A guerra de sempre, de todas as pessoas que tinham a receber da prefeitura. Falta de pagamento da prefeitura. E a Câmara, quando autorizou o parcelamento anuído pelo Ministério Público, que inicialmente entendeu que não deveria ser feito. Tanto é que, neste momento, a prefeitura, a saúde municipal estava sob intervenção. E aí, nós não podíamos parcelar os débitos da saúde, da empresa cuiabana e da Secretaria de Saúde, porque ela estava sob intervenção, a menos que os interventores anuíssem aquele débito. Aí nós poderíamos autorizar o parcelamento dele. Então, nós retiramos os débitos que estavam para ser parcelados da empresa cuiabana e da Secretaria Municipal de Saúde, foi retirado. Isso não foi parcelado. Por quê? Porque a saúde estava sob intervenção e nós precisávamos da anuência dos interventores, né? Então, é isso. Parcelamos quais débitos? Do Tesouro. E eu mandei colocar o da Limpurbe. Nem precisava colocar o da Limpurbe, só para vocês terem uma ideia. Porque quais os débitos que estavam inabilitando o município a receber recurso federal? Os débitos do Tesouro. A Limpurbe não impedia. Eu falei, tem que parcelar sim. Tem que parcelar a previdência da Limpurbe, débito com a Receita Federal da Limpurbe. Lá tem servidores contratados pela Limpurbe que não pode levar problema pro resto da sua vida. Tem que parcelar. E eu forcei para botar a Limpurbe. Mas bastava parcelar os débitos do Tesouro, porque estes eram que estavam inabilitando o poder público municipal. Então, Para liberar a certidão, é isso? Para liberar a certidão, para que a partir daí os recursos federal continuassem a chegar no município, para que ele pudesse fazer face às obras que estavam contando com esse recurso. Agora, recursos ia pagando as obras, inclusive da Contorno Leste. Inclusive da Contorno Leste, que é uma obra com recurso do governo federal, mas que não vinha por quê? Porque a prefeitura estava inabilitada. Inabilitada por quê? Porque não pagou a previdência, não pagou débito federal, então ela estava inabilitada. Para que ela se habilitasse, ela precisava parcelar esses débitos. No entanto, o Executivo só parcela se a Câmara autorizar. E a Câmara, por maioria absoluta, 20 votos, aprovou. E o senhor recebeu algum empresário ligado a essa empresa que executava as obras da Contorno Leste depois dessa liberação, desse parcelamento? Nunca. Eu não conheço o dono desse empresário, eu não conheço, nunca. Agora, recebi no meu gabinete este vereador, recebi este como recebi todos os outros. E todas as pessoas que me procuraram. Agora, este assunto nunca foi tratado comigo na presidência e nem em lugar nenhum. Obrigado. Estou à disposição. Olha, meu telefone está apreendido. Então vocês não vão poder falar comigo por telefone, mas minha assessoria vai falando, tá bom? Tá bom. Ótimo. Estou à disposição. Bom, 10 horas e 50 minutos, bom dia. Tudo bem com o senhor? Tudo bem com a senhora? O jornal começou diferente, né? A gente teve que cortar ao vivo assim que o jornal começou, porque o Chico 2000 é alvo de uma das operações deflagradas nesta terça-feira. Então vamos nos reposicionar aqui para que você que está acompanhando o SBT Comunidade possa entender o que está acontecendo. Hoje, terça-feira, 2 operações foram deflagradas pelas forças de segurança. Uma da Polícia Civil, da Polícia Federal e da Receita Federal, para desarticular um grupo que estaria burlando a Receita Federal. E uma outra operação da Polícia Civil na Câmara Municipal, que está investigando uma possível
ou um possível esquema de pagamento de propina a 2 vereadores, um deles o Chico 2000, que falou ao vivo aqui na abertura do Comunidade, e o outro, Sargento Joelso, que conversou em nota, ou mandou uma nota aos jornalistas falando sobre o caso. Então, nós tínhamos preparado a edição de hoje para falar primeiro da operação da Polícia Federal. O Arthur Garcia está na Superintendência da Polícia Federal. Mas, como o Chico 2000 apareceu ali e nós conseguimos entrevistá-lo ao vivo, a gente vai inverter a ordem para que a gente comece, então, falando sobre a operação da Polícia Civil na Câmara Municipal e na Casa dos Vereadores. O Cláudio Santos primeiro vai se reposicionar lá, ele que está na Câmara, para falar primeiro da operação como um todo. Da operação como um todo. Eu trago na sequência a posição do presidente do Conselho de Ética e depois a gente vai repercutir com os vereadores que conversaram com a imprensa na manhã de hoje. Mas eu estou só dando um tempo aqui para que o Cláudio Santos se posicione, para que ele possa falar com você sobre a operação como um todo. Que operação é essa? Quais são as suspeitas? O que aconteceu agora de manhã? Depois eu trago o presidente do Conselho de Ética e a repercussão dos vereadores. Então, a gente teve que mexer na estrutura do jornal logo no início, mas aqui você que acompanha o SBT Comunidade sabe que a gente dá prioridade para o ao vivo. O Cláudio Santos, coloca as imagens para a gente da operação lá na Câmara primeiro, as imagens que mostram os policiais que fecharam a Câmara para o cumprimento desses mandados nos gabinetes. Foram 3 mandados cumpridos e o Cláudio vai fazer agora um geral. Cláudio, explica para quem está em casa, a gente começou o jornal já com uma entrevista do Chico 2000. Explica para quem está em casa o que aconteceu agora de manhã aí na Câmara. Bom dia, Cláudio. Bom dia a você, Leandro Trindade. Movimentação é intensa e o telespectador do SBT Comunidade teve a oportunidade aí de pegar em andamento já essa entrevista com o Chico 2000, que é um dos citados desta operação, mas agora eu quero aproveitar para contextualizar e contar. Eu estou aqui, Leandro, antes de começar a mostrar as imagens da operação, só para que você entenda, os jornalistas ainda permanecem aqui em frente à Câmara Municipal de Vereadores e neste exato momento estão reunidos lá dentro a boa parte dos vereadores e também está presente nessa reunião o prefeito da capital, Abílio Brunini, tá? Então, aguarda-se que eles saiam de lá dessa reunião para a gente ter mais informações. Mas vamos lá falar da operação. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão aqui na capital, incluindo gabinetes dos vereadores, além de busca nos sistemas e câmeras de monitoramento da própria Câmara Municipal, onde o crime teria acontecido também, viu? Foram 27 ordens judiciais, sendo mandados de busca e apreensão. Também teve, Leandro Trindade e telespectadores, quebra de sigilo de dados telefônicos e eletrônicos, além de sequestro de bens, valores e imóveis, em desfavor de 5 investigados. Bom, como a gente já citou, 2 alvos são vereadores, vereadores que estão sendo afastados, inclusive, do exercício parlamentar, por determinação da Justiça. Um empresário e 2 funcionários de uma empresa envolvida também nessa investigação são os demais alvos da operação, também estão sendo investigados. As investigações, elas começaram a partir de uma denúncia, essa denúncia foi feita à Delegacia de Combate à Corrupção, a DECOR, isso no ano passado ainda, foi noticiado que os vereadores teriam solicitado a um determinado funcionário da empresa citada, responsável pela execução das obras do Contorno Leste, por isso que o vereador Chico 2000 estava citando essa situação, já confirmando e dando a entender de que realmente se trata desse teor à investigação. Então esse funcionário teria recebido, feito a intermediação junto com os vereadores pela denúncia para que os vereadores pudessem receber uma espécie de propina para que então essa mensagem favorecesse a empresa, essa mensagem fosse aprovada aqui na Câmara Municipal. Então você vê aí que a movimentação foi grande tanto aqui na Câmara. Nós acompanhamos também a chegada dos investigadores da Polícia Civil com a apreensão do material lá na Delegacia de Combate à Corrupção. Uma parte desses valores que são citados na investigação que teriam sido recebidos como propina por parte dos vereadores. Lembrando que isso tudo ainda está sob investigação. Não tem nada confirmado, oficializado pela Delegacia ou pela Justiça. Mas esse dinheiro que seria da propina
teria sido depositada uma conta indicada por um dos vereadores e também existiria indícios de que outra parte desse recurso teria sido pago em espécie a um dos parlamentares no interior do gabinete. Então, os investigados, né, foram proibidos, como o Chico já citou há pouco na entrevista, de permanecerem aqui na Câmara Municipal de Vereadores a partir desse afastamento judicial e também de se aproximarem, né, da Contorno Leste. A operação segue durante todo o dia, na verdade, as investigações, o material já foi apreendido. Leandro Trindade. Santos, muito obrigado. É só a primeira participação do nosso repórter que está acompanhando essa história. Terça-feira movimentada. Vem para cá, porque estas imagens que o Cláudio expôs para você foram feitas durante a manhã na Câmara Municipal de Cuiabá. A Câmara ficou fechada por algumas horas, porque além dos gabinetes, tinha um mandado de busca e apreensão para a sala de monitoramento. Então, a Câmara foi fechada porque além dos mandados nos gabinetes, tinha um mandato para a estrutura da Câmara. Os mandados foram cumpridos e esse material foi levado para a DECOR, a Delegacia de Combate à Corrupção. Eu tenho um outro jogo de imagens que mostra a movimentação na delegacia. Está no ponto esse jogo? Pode encher a tela com esse segundo jogo de imagens, porque as nossas equipes trabalharam durante a manhã toda para entender essa história e para que a gente pudesse agora compartilhar com você detalhes da investigação que resultou nesta importante operação deflagrada hoje pela Delegacia de Combate à Corrupção. Os dois vereadores que são alvos desta operação, Chico 2000 e Sargento Joelson, ambos estão afastados das funções na Câmara Municipal. E essas imagens que eu estou compartilhando com você agora são imagens da chegada dos materiais na DECOR. Os policiais saindo da Câmara e indo para a delegacia com os materiais apreendidos. Então nós tínhamos durante a manhã, está rodando para você mais uma vez as imagens, duas equipes posicionadas para que você tivesse acesso às imagens e às informações. Uma na Câmara, acompanhando toda a movimentação, e a outra na delegacia. E eu estou permitindo que essa imagem rode mais uma vez, pedindo que você se atente aos detalhes. Aos detalhes. Porque estes detalhes são importantíssimos para a sequência da investigação. Vem para cá. Então eu rodei para você a primeira imagem lá da Câmara Municipal, com a movimentação durante a manhã, e rodei as imagens na Delegacia de Combate à Corrupção, para você entender a dinâmica do que aconteceu durante a manhã. Eu separei uma imagem para repercutir com você. Essa imagem, pode encher a tela, ela é importantíssima, porque ela mostra os policiais saindo da Câmara, carregando documentos. Documentos e aparelhos eletrônicos. Estes materiais que foram lá para a delegacia, eles serão periciados e extremamente importantes para a sequência das investigações. Então esse é o momento exato em que os policiais deixam e observam que eles estão carregando malotes e envelopes com os materiais que foram apreendidos. Pedi para separar esse jogo porque, por vezes, no jogo completo de imagens pode passar despercebido. Então, vários documentos foram apreendidos. Olha lá na mão da policial lá, olha lá. Isso aí tudo é material apreendido. Isso aí tudo é material apreendido que será periciado a partir de agora. Bom, além de ouvir o Chico 2000 e o Sargento Joelson, que são os alvos desta operação na Câmara, a gente conversou também com o pastor Eduardo, que é o presidente do Conselho de Ética, porque os vereadores foram afastados. Os suplentes serão convocados, mas eles podem ser investigados no Conselho de Ética e serem cassados? A gente tentou entender essa possibilidade com o presidente do Conselho de Ética, que é o pastor Eduardo, e eu separei um trecho da entrevista para você agora. Olha, a comissão de ética ela só pode agir no momento que ela é provocada. Até porque você tem que respeitar todo o trâmite legal para que você possa agir. Então, ou seja, no momento é aguardar. Em algum momento o delegado vai fazer uma coletiva de imprensa, falar do que se trata, uma vez que todos, inclusive vocês, foram pegos de surpresa, ninguém sabe do que se trata. Há especulações
mas nós só vamos saber quando houver uma coletiva de imprensa e o delegado explanar o que está acontecendo e abrir o inquérito para que a investigação, para que todos tenham acesso. De alguma forma ele precisa oficializar a Câmara Municipal, de alguma forma ele precisa oficializar a sociedade. E geralmente quando isso acontece é uma coletiva de imprensa e logo depois a documentação toda é aberta para a sociedade no que diz respeito principalmente à imprensa. Vereador, mas eles foram o secretário de Comunicação já comunicou que os 2 vereadores foram afastados, ou seja, provavelmente a presidente já tem noção que os 2 foram afastados. Como que vai funcionar esse trâmite? Vai ser quem que vai convocar o suplente? A Comissão de Ética, com essa determinação da Justiça de afastamento, pode abrir um processo contra os 2 vereadores? Como tudo aconteceu há poucos minutos atrás, se a juíza fez esse pedido, então ela vai oficializar a Câmara Municipal. A partir do momento que ela oficializar a Câmara Municipal, será encaminhado então ao Conselho de Ética para que seja feito as reuniões, as tratativas e sempre dentro do rito legal no que diz respeito a isso. Mas a Comissão de Ética pode agir de ofício ou ela precisa ser provocada? A Câmara do afastamento. Está no site oficial da Câmara, da Câmara Municipal de Cuiabá. Sim. A Câmara já tem conhecimento desse afastamento. É isso que eu digo, é isso que eu pergunto. A Comissão de Ética agora vai tomar providências com essa ciência do afastamento dos 2 vereadores? Então, como você pode perceber agora, eu estou chegando na Câmara agora. Eu vou ter acesso a esse documento, se já está na Câmara, eu vou ter acesso a esse documento para que a gente possa ler esse documento e, a partir do momento, tomar as decisões no que diz respeito a isso. Sempre deixando claro, nada será feito no calor da emoção do momento, mas será feito dentro das regras. Todos vocês aqui já viram várias situações da Câmara Municipal serem tomadas decisões e daqui a pouco, judicialmente, aquela situação ter que mudar, porque houve falha processual, agiram no calor do momento, não respeitaram o devido rito legal. E é isso que nós não podemos permitir que aconteça. Tudo tem que ser feito dentro... Ou tem que ser provocada a Comissão de Ética nesse caso? A partir do momento que o ofício, se a juíza oficializou, esse ofício está aqui, deve ser analisado no que diz respeito a isso. Pode-se agir por ofício? Pode. Pode-se agir por uma provocação? Também pode. Mas tudo dentro do rito legal. Bom, estas foram as palavras do pastor Eduardo, presidente do Conselho de Ética. Coloca as imagens mais uma vez em tela cheia para a gente, da movimentação lá na Câmara Municipal, porque eu volto a conversar com o Cláudio Santos, que está na Câmara acompanhando a repercussão. Aliás, Cláudio, você tem uma entrevista para rodar com uma vereadora, mas a sessão estava programada para retornar 10 horas. Eu não sei se a sessão voltou. Não sei se a sessão voltou ou não, e eu quero até te aproveitar essa nova participação do Cláudio Santos para que a gente possa tirar essa dúvida, porque durante a manhã, hoje era um dia de sessão, né? Aí a sessão, claro, que era programada para começar às 9 horas, foi cancelada. Depois ela foi jogada para tarde, para as 2 horas da tarde. Daqui a pouco falaram, não, vai voltar para as 10h30 da manhã. São 11 horas e 3 minutos agora. Então o Cláudio tem uma entrevista para repercutir agora com uma vereadora, mas a sessão, ela está acontecendo ou ainda está suspensa? Você tem essa informação, Cláudio? Foi adiada, Leandro. A sessão foi adiada pelos vereadores, acharam por bem, né, adiar essa sessão em meio a todo esse tumulto aí, inúmeros jornalistas focados em querer saber mais a respeito dessa operação deflagrada pela Polícia Civil, né, através da Delegacia de Combate à Corrupção. Então foi adiada. Só que eu repito, neste momento, boa parte dos vereadores, juntamente com o prefeito Abílio, que se encontra aqui na Câmara Municipal, eles estão reunidos, né? A gente não tem o teor dessa reunião, se eles estão ali debatendo também relacionada à questão específica dessa denúncia que levou, né, a buscas e apreensões aí a 5 pessoas, né? Entre elas esses 2 vereadores, sendo o sargento Joelson e também o vereador Chico 2000. Ô Leandro, antes de chamar a entrevista com a vereadora, eu gostaria só de fazer aqui um parênteses rapidamente. Essa investigação, ela está em curso ali e compreende entre os anos 2023 e 2024, ocasião em que Chico 2000 era o presidente do Legislativo, época em que a Prefeitura Municipal aqui de Cuiabá, ela passava por uma luta com muitas dívidas e com essas dívidas a Prefeitura não conseguia ter a certidão
como se fosse o nome limpo, para ser mais específico aqui, né? E para receber recursos do governo federal, precisava, né, ter essa certidão. Então a prefeitura pediu autorização para parcelar algumas dívidas para conseguir essa certidão. E aí tinha empresas interessadas em receber da prefeitura, mesmo que fosse parcelamento. Então, o que sugere é que justamente se votou esta mensagem que, de certa forma, favoreceria esta empresa que também é responsável que também está sendo investigada. Enfim, Chico 2000 sendo citado, sendo investigado, e também o sargento Joelso. Bom, no caso dos vereadores dessa legislatura, né, eles foram surpreendidos, né? Muitos deles disseram que ficaram surpresos com a operação. Inclusive, seguiu uma imagem no ar que a bateria ficou fraca, né? Durante a participação do Cláudio, porque as nossas equipes estão desde de manhã, né? Lá, então isso acontece. Eu vou só dar um tempo para que a bateria seja substituída e o Cláudio possa continuar, que ele estava explicando com maestria o andamento da investigação e o teor da investigação. Então, eu vou pedir só um minutinho de paciência para você, para que que o Cláudio possa se reposicionar, para que a bateria possa ser substituída. Já foi substituída, é jogo rápido, e o Cláudio vai ter... Cláudio, você estava compartilhando com maestria o teor desta investigação, as suspeitas que são apuradas. A gente teve esse pequeno probleminha com a bateria aí, mas pode continuar por aí, porque a sua explicação era muito clara e objetiva para quem está em casa e entenda o que está acontecendo, Cláudio. Muito bem, então eu vou dar sequência aqui, Leandro, dizendo o seguinte: uma empresa que realizava obras ali do contorno leste tinha a receber da prefeitura, tinha interesse em receber dinheiro da prefeitura. A prefeitura, toda endividada, não conseguia receber dinheiro do governo federal para repassar essas empresas que executavam obras, porque ela não tinha a certidão negativa, ou seja, ela estava com o nome sujo, a prefeitura estava com o nome sujo. Para conseguir limpar esse nome da prefeitura e então repassar esse dinheiro de verbas federais para as empresas que executavam as obras, ela tinha que pagar algumas dívidas. Então, o que ela fez? Ela falou: preciso parcelar essas dívidas para limpar o nome e receber o certificado e então receber esse recurso do governo federal. Para fazer esse parcelamento, precisava de autorização da Câmara Municipal. É aí que entra o Chico 2000 e o vereador sargento Joelso, que estão sendo investigados como se eles tivessem intermediado, né, e favorecido aí esse parcelamento para favorecer a empresa em questão. Enfim, volto a dizer, investigação de 2023 a 2024, quando o Chico 2000 era presidente do Legislativo. Nós estamos agora em uma nova legislatura. E eu acredito que, mesmo sendo uma legislatura anterior, deva ter consequências nesta. Mas vamos ouvir a Michele Alencar, que se mostrou surpresa com a operação de hoje aqui na Câmara Municipal. Se for comprovado, obviamente a gente não tem como aliviar a barra de ninguém, porque todo mundo que eu cobrei esses dias atrás, né, que aquele assassino da adolescente de 16 anos, que a impunidade o levou a isso. Então, muitas vezes, a sensação de impunidade ela não está só no feminicídio, ela está também na política. Então, eu não posso aliviar a barra para ninguém, porque se alguém fez alguma coisa de errado, vai precisar pagar. Mas, nesse momento, eu acho muito cedo. A gente está falando, né? A gente não sabe se realmente foi comprovado ou não. O afastamento deles foi um afastamento, assim, para que não tenha nenhum prejuízo na investigação e nem para eles por estarem expostos aqui. Eu só acredito que a polícia tem que fazer o trabalho dela, respeitando o legislativo e cada um cumprindo aquilo que é correto. Então a gente permanece aqui na Câmara Municipal, qualquer novidade, a saída do prefeito, a gente informa a nossa produção aí para que nós possamos levar o mais rápido possível a conhecimento dos telespectadores qualquer novidade relacionada a esta operação que afasta da Câmara Municipal de Vereadores 2 parlamentares, sendo eles Chico 2000 e também sargento Joelso. Leandro Trindade. Cláudio Santos, desculpa, Cláudio, muito obrigado pelas informações. Vou voltar para a Câmara, é isso? O Abílio já está posicionado lá. A prefeita Bílio Brunini vai conversar com a imprensa agora sobre essa operação deflagrada hoje. Está com imagens que são recuperadas.
Operação que foi deflagrada hoje e que levou ao afastamento de 2 vereadores, Sargento Joelson e Chico 2000. Já estou acompanhando o retorno aqui, imagens ao vivo da Câmara. O prefeito Abílio Brunini vai conversar neste momento com a imprensa, manter as imagens gravadas no ar, enquanto a nossa equipe vai se posicionando ao lado do prefeito Abílio Brunini, para que ele possa compartilhar a opinião dele sobre essa operação importante deflagrada. Lembrando para você que está chegando agora, Sargento Joelson e Chico 2000 afastados por decisão judicial da Câmara Municipal de Cuiabá. O Arthur Garcia quem está na Câmara agora, e ele vai compartilhar com você detalhes. Pode seguir daí, Arthur, bom dia. É isso, Trindade. Bom dia a você, bom dia a todos. O prefeito Abílio está aqui na Câmara Municipal, ele participou aqui da sessão matinal. Agora ali ele está aguardando finalizar ali uma entrevista com a presidente, mas eu pergunto aqui, Abílio, para o senhor, estamos ao vivo, essa questão dessa operação, a prefeitura ela consegue contribuir de que forma com a polícia? Bom dia. Com todos os dados que for requisitado. A gente já assinou um termo com a polícia e com o Ministério Público que qualquer documentação que eles tiverem interesse está de fácil acesso. A gente não tem nenhum tipo de obstrução a qualquer investigação da polícia ou do Ministério Público. Tá? Vem cá, junta aqui, vem cá, rapidão. Vem cá. Pode vir, pessoal, pode vir. Pode vir. Eu aguardo. Vem cá, chega aí. Se eu vier mais pra cá assim, fica mais à vontade. Cadê isso? Só um pouquinho. Pronto. Perfeito. Vai lá, gente. Pronto? Pode falar. Ok. Continuando, Abílio, referente a essa operação, a prefeitura vai contribuir com esses documentos, com toda a informação para a Decor? No início da nossa gestão, a gente já assinou um termo junto com o Ministério Público, é um termo voluntariado da Prefeitura de Cuiabá, para que toda e qualquer solicitação do Ministério Público, da Polícia Civil, da Polícia Militar, de qualquer um órgão que for investigar ou fazer qualquer ação, todos os dados da Prefeitura estão abertos. Não há necessidade nem de judicializar. A qualquer solicitação, a gente entende que todos os dados da Prefeitura de Cuiabá são dados públicos. Então, seja da imprensa, seja dos vereadores, seja do cidadão através da Lei de Acesso à Informação, seja através do Ministério Público ou de qualquer requerimento, ofício, ou até mesmo da polícia, se assim for necessário. A gente já está com portas abertas, assinamos um termo de compromisso com os órgãos de controle e se eles precisarem de qualquer acesso à informação, a gente passa para eles. Prefeito, a denúncia da operação de hoje foi o senhor que fez, o senhor lembra detalhes? O que levou o senhor a procurar a polícia, o Ministério Público, a fazer essa denúncia que levou à suspensão de 2 vereadores aqui da casa? Então, eu fui ter ciência de que era sobre esse assunto depois de uma publicação do Joelson, eu não sabia. Quando eu cheguei, acho que vocês fizeram algumas perguntas, eu nem sabia do que se tratava. Eu não tive acesso à operação e à investigação. Eu estou tendo acesso à repercussão dela, o que está sendo publicado e que o outro falou. Sobre essa denúncia, se foi a denúncia que eu fiz, ela aconteceu entre 2023 e 2024. Eu tinha recebido uma pessoa no meu gabinete. Essa pessoa estava muito preocupada e ela queria fazer uma denúncia. Eu falei, olha, essa denúncia que a pessoa queria fazer não cabia a mim, porque ela era de outra esfera. Aí eu falei, olha, eu posso encaminhar você até a delegacia e lá na delegacia você faz a denúncia, apresenta as provas e faz a documentação. Como era print de WhatsApp e outras coisas, eu achei meio sensível para poder ser apurada. E caberia mesmo a própria polícia fazer a investigação, porque print pode ser manipulado, qualquer pessoa pode pegar um print de WhatsApp e adulterar. Nessa época o senhor sabia que era do Chico 2000, do Sargento Joelson? Não tinha o nome do vereador na época. Não tinha o nome do Chico, nem nada. Tinha alguma sugestão do vereador e tal, mas assim, eu não tinha como conferir se a denúncia era verdadeira ou não. Então a única coisa que eu podia fazer era encaminhar a polícia, porque aí a polícia tem os instrumentos de investigação para saber se a denúncia era verdadeira ou não. E foi isso que eu fiz. Isso no final de 2023 ou no começo de 2024. E eu deixei a denúncia lá, fiz a minha parte, entreguei para a polícia, não tinha como eu verificar, porque trata sobre a necessidade de quebrar sigilo bancário, a necessidade de interceptação telefônica, e isso, como eu parlamentar, não podia fazer. A única coisa que eu podia fazer é verificar se o contrato da empresa era existente, e era um contrato existente,
A pessoa que me fez a denúncia falou que trabalhava dentro da empresa na situação de pagamento e que tinha medo de acontecer alguma coisa com ela e ela queria fazer a denúncia. Assim como você recebe algumas denúncias também, você vai lá e entrega e fala, faz aí e vida que segue. E na época alguém chegou a dizer para o senhor também que o ex-prefeito Emanuel Pero estaria envolvido nesse esquema? Então, a pessoa falou que era uma situação que envolvia um fiscal da Prefeitura de Cuiabá, uma pessoa, não fiscal de fiscalização, mas um fiscal de contrato, e que envolveria uma votação aqui na Câmara Municipal. Não sei qual era a votação, se era do empréstimo ou se era um aditivo de contrato, alguma coisa nesse sentido. Mas a pessoa estava muito, muito preocupada e aí ela queria dar a informação completa mesmo, não para mim, mas sim para a polícia. Então o que eu fiz foi dar o acompanhamento e entreguei à polícia. Se hoje já teve essa operação, eu não tenho detalhes da operação. A única coisa que eu tenho para dizer para vocês eu recebi, encaminhei ao órgão competente e tenho o meu nome envolvido, porque fui eu, como deputado federal, que fui lá e encaminhei a denúncia ao órgão competente, mas a denúncia e todos os dados da denúncia estão no processo que a pessoa encaminhou. Eu não tenho acesso, por exemplo, se teve print, se teve áudio, mensagem ou qualquer coisa, essas coisas estão no processo lá com a polícia. Era HB20. Era HB20. Essa empresa também, ela pediu para poder estar baixando os valores e acertando com a prefeitura? Então, vocês devem perceber que eu não retomei as atividades com as empresas do Contorno Leste. A gente abriu um processo de análise do contrato, eu acho que até falei sobre isso em 2024, que eu queria fazer uma auditoria das obras do Contorno Leste. A gente abriu essa auditoria. Ela está em fase de verificação da execução da obra, as etapas, como foi feito. Eu já estive nas obras do Contorno Leste checando aquela obra. A gente identificou que a obra não foi executada conforme projeto, em alguns trechos. Inclusive, é um dos motivos de ter acidentes naquele espaço. E a gente está com o setor da controladoria auditando isso. Como hoje eu não sou um deputado, eu sou prefeito, e eu tenho que falar na condição de prefeito, eu não posso fazer uma acusação, por mais que a gente tenha algumas informações, eu não posso ir acusando sem ter uma forma mais conforme o Poder Executivo me obriga a fazer. Tem que dizer, prefeito, tem medição paga a mais do que a obra feita? Está auditando, então eu tenho que aguardar essa auditoria, tá? Até mesmo eu não tenho como afirmar, por exemplo, se os vereadores estão envolvidos ou não. Eu não tenho. A denúncia, não é que ela é minha, eu encaminhei a denúncia. Então, a pessoa, o que ela passou para o delegado, o que ela falou para o delegado, isso eu não tenho ciência. Eu só sei que eu levei a pessoa lá. O senhor inaugurou o Contorno Leste. Oi? O senhor inaugurou, no início do seu mandato, o senhor inaugurou o Contorno Leste. Foi inaugurado e inacabado, né? Exatamente. Então, essa obra do Contorno Leste, ela só vai ser retomada assim que essa auditoria for finalizada? Não, a gente está avaliando, por exemplo, a substituição das empresas, certo? A gente rompeu o contrato com essas empresas, abriu uma nova licitação e novas empresas concluírem aquela obra. Tive uma conversa, inclusive, com o governador Mauro Mendes, há um tempo atrás, sobre isso. Ele falou sobre a possibilidade dele dar continuidade via governo do Estado, mas a gente está avaliando qual que vai ser o melhor caminho. A gente não fez o empréstimo, tinha sido aprovado aqui na Câmara, mas a gente não usou. A gente não fez o empréstimo de 139 milhões, então a Prefeitura não pegou esse empréstimo. Em caso de comprovação, prefeito, deve haver uma reunião entre a cúpula do PL para falar da situação do Chico no partido, na permanência ou não? Então, acho que não é o momento ainda de fazer isso, porque olha só, se a gente toma uma decisão e ela configura abuso de alguma coisa, ele vai ter o direito de revogar, e eu acho que não é o momento de fazer nenhum julgamento sobre isso. Eu acho que cabe ao Chico ainda a sua defesa, ele tem o livre direito de expressar a defesa. Eu também não tenho como, entenda bem, eu não tenho os dados do processo. Eu não tenho nem como afirmar se essa denúncia contra ele ela é completa, se não é. A operação que deve ter tido aí é para levantar se os dados são verdadeiros ou se não são verdadeiros. De repente foi para checar se com o Chico ou com o Joelson tinha algum fundamento a denúncia que foi feita. Agora, eu não sei dizer se está certo, se está errado, se está culpado, se não está errado.
e expulsar o cara do partido sem ter essa confirmação, eu acho que também é muito precoce tomar essa decisão. Entendeu? Você ouviu o prefeito Abílio Brunini conversando com jornalistas na Câmara Municipal de Cuiabá após a operação que levou ao afastamento de Sargento Joelson e Chico 2000 de seus respectivos mandatos. A qualquer momento a gente volta com novas informações da operação